tenho aqui 3 livros. São 3 livros diferentes. Este é literatura, são contos de Bukowski. Este é um livro de partituras musicais, são as músicas dos Beatles. E o terceiro é um livro de matemática. Esses livros são diferentes não apenas pelos seus conteúdos, mas pela linguagem, pela forma com que apresentam as suas ideias. Este, apesar do autor ser alemão, o livro está traduzido e escrito em português, na nossa língua materna. Este de partituras musicais utiliza uma linguagem que só os músicos mesmo é que compreendem. E este outro de matemática utiliza também uma linguagem própria, uma linguagem específica da matemática. Aqui se vêem números e letras, as letras representando números, se vêem fórmulas. No programa anterior, em que tratamos de comunicação em matemática, vimos como é que através de expressões numéricas e expressões algébricas, a gente pode expressar raciocínios, modos de pensar. Nesse programa a gente vai continuar tratando desse tema, vendo qual é o significado do uso de letras na matemática. Nós vamos ver um primeiro exemplo do uso de letras na matemática. Eu tenho aqui uma folha de papel de forma retangular e nela vou desenhar uma reta qualquer. Essa reta divide a folha em 2 partes. Vou traçar agora uma segunda reta paralela com a primeira, de mesma direção que a primeira. E agora a folha de papel está dividida em 1, 2, 3 partes. Uma terceira reta ainda paralela com as outras 2. Olha só, 1, 2, 3, agora são 4 partes. Uma quarta reta paralela com as anteriores. E com isso a folha fica dividida em 5 partes. Aquela tabela reúne as conclusões. São 2 colunas. Na da esquerda, o número de linhas. Na da direita, o número de partes em que a folha ficou dividida. Uma linha, 2 partes. 2 linhas, 3 partes. 3 linhas, 4 partes. E assim por diante. Agora eu lhe faço uma pergunta. Se eu desenhar aqui 1000 retas paralelas, em quantas partes a folha ficará dividida? Você acertou se concluiu que para 1000 retas, o número de partes é 1001. E para chegar nessa conclusão, você fez uma generalização a partir destes casos que a gente observou. Para uma reta, 2 partes. Para 2 retas, 3 partes. 3 retas, 4 partes. Você percebeu que o número de partes é o número de retas e mais 1. E assim tirou uma conclusão geral. Para 1000 retas, 1001 partes. Pois bem, essa conclusão geral pode ser expressa, pode ser comunicada através desta frase. O número de partes é o número de retas mais 1. A gente está comunicando essa generalização usando a nossa língua habitual, a nossa língua materna, o português. Veja só que a gente pode entender essa conclusão também de um outro modo. Observa aqui o desenho. Para esta reta, a gente tem uma parte acima dela. Acima desta reta nós temos esta parte. Acima desta reta, esta parte. Veja que para cada reta existe uma parte acima dela. Acima desta reta esta parte, acima desta reta esta parte, assim por diante, até a última reta que tem essa partezinha aqui acima dela. Só que abaixo desta última reta ainda tem mais uma parte. Esta última parte corresponde ao mais 1 daquela frase. Veja então, a gente tirou uma conclusão geral, compreendeu o porquê dessa conclusão geral e expressou essa conclusão através da linguagem comum, da nossa língua materna, do português. Eu vou lhe mostrar agora um outro modo de expressar essa mesma ideia usando uma linguagem própria, específica da matemática. Está aqui, uma fórmula. A letra P representa o número de partes, a letra R, o número de retas. E aquela frase está escrita sinteticamente aqui assim: P é igual a R mais 1. O número de partes é igual ao número de retas mais 1. Esta é a linguagem específica da matemática, a linguagem algébrica. A gente vai mostrar agora um outro exemplo do uso de letras na matemática. Se prepare que você vai ver uma sequência de figuras.
A primeira figura é essa. Agora a segunda figura, a terceira, a quarta figura. Você percebeu qual é o ritmo, qual é o padrão? Vamos repetir. Na primeira figura, uma bolinha só. A segunda figura é um quadrado cujo lado tem 2 bolinhas. A figura toda tem 4 bolinhas. A terceira figura tem também a forma de um quadrado. O seu lado tem 3 bolinhas e a figura tem 9 bolinhas. Na quarta figura, o quadrado tem lado de 4 bolinhas e a figura tem 16 bolinhas. Percebeu qual é o padrão? Seguindo assim, como seria a 10ª figura? Quantas bolinhas ela teria? Dá para perceber que a 10ª figura vai ter muitas bolinhas. São tantas que a gente teve até que reduzir o tamanho delas. Mantendo aquele mesmo padrão, a 10ª figura vai ter a forma de um quadrado, cujo lado é formado por 10 bolinhas. E o quadrado todo tem 10 vezes 10, 10 elevado à segunda potência, ou seja, 10 ao quadrado, isto é, 100 bolinhas. E agora mais uma pergunta. Mantendo esse mesmo padrão, a 1000ª figura, quantas bolinhas vai ter? Para responder a pergunta, a gente faz uma generalização, porque ninguém vai desenhar a 1000ª figura. Vamos lá para o começo. Na figura número 1, na primeira figura, a gente tem uma bolinha só, 1 elevado à segunda potência, 1. Na segunda figura, nós temos 2 ao quadrado, 4 bolinhas. Na terceira figura, 3 elevado à segunda potência, 9 bolinhas. Na quarta figura, 4 ao quadrado bolinhas. Na quinta figura, 5 ao quadrado bolinhas, assim por diante. Na 10ª figura, 10 ao quadrado bolinhas. E mantendo o ritmo, na 1000ª figura, 1000 ao quadrado bolinhas. Nós tiramos uma conclusão geral e vamos expressar essa conclusão através da seguinte frase. A quantidade de bolinhas é o número da figura ao quadrado. E agora a gente vai traduzir esta frase, que está no português habitual, para a linguagem da matemática. Para isso a gente vai representar as quantidades, os números, por letras. A quantidade de bolinhas a gente pode representar, por exemplo, pela letra Q. E o número da figura pela letra N. O que está escrito ali em cima é que a quantidade de bolinhas é igual ao número da figura ao quadrado. Esta fórmula sintetiza aquela conclusão geral. A gente está usando letras para representar números. E com isso se consegue expressar conclusões gerais através de fórmulas. Por exemplo, na fórmula que a gente acabou de ver, Q igual a N ao quadrado, a letra Q representa a quantidade de bolinhas e a letra N representa o número da figura. E a fórmula está dizendo que a quantidade de bolinhas é igual ao número da figura elevado ao quadrado, qualquer que seja o número da figura. As letras Q e N representam aí números genéricos, são variáveis. As fórmulas têm várias vantagens. Em primeiro lugar, elas são gerais, comunicam, expressam conclusões gerais. Em segundo lugar, são curtas, enxutas, concisas, comunicam rapidamente uma ideia. Podem ser entendidas com facilidade, desde, é claro, que se entenda o seu significado e se tenha alguma familiaridade com elas. Ainda mais outro motivo, as fórmulas são universais, elas podem ser entendidas por pessoas que falam línguas completamente diferentes. É por essa razão que as fórmulas, a linguagem algébrica da matemática, passou a ser usada por quase todas as ciências. Geólogos, físicos, químicos, biólogos, arquitetos, economistas comunicam as suas descobertas através da linguagem matemática das fórmulas. Foi assim que a matemática acabou se tornando uma linguagem de muitas ciências. Nós estamos falando do uso de letras na matemática para expressar conclusões gerais. Mas existe ainda um outro uso das letras na matemática. E a gente vai entender este outro uso através de um problema. O problema é esse aqui. Dei para Carlinhos a mesma quantia que ele tinha no bolso. Aí nós dois ficamos com 3.600 cruzeiros. Quanto é que eu tinha antes? Lido assim a primeira vez, o problema é um pouco confuso. A gente se atrapalha nesse jogo de palavras. Talvez seja conveniente fazer uma nova leitura. Olha lá.
dei para Carlinhos a mesma quantia que ele tinha no bolso. Aí nós dois ficamos com 3.600 cruzeiros. Quanto é que eu tinha antes? A gente pode resolver o problema assim. Eu não sei quanto é que o Carlinhos tinha antes de eu dar um dinheiro para ele. Essa quantia que ele tinha no bolso, eu vou representar por uma letra. Ficou tradicional representar o número desconhecido com a letra X. X aqui representa uma quantidade desconhecida. Ele é uma incógnita. O Carlinhos tinha X no bolso, e o problema está dizendo que eu dei a ele a mesma quantia que ele tinha no bolso. Portanto, eu dei a ele X. E com isso ele ficou com X e mais X. E o problema disse que depois dessa minha ação, ele e eu, nós dois, ficamos cada um com 3.600 cruzeiros no bolso. Portanto, ele tinha X, eu lhe dei X e ele ficou com 3.600 cruzeiros. Esta expressão matemática é uma equação. A letra X aqui representa uma incógnita, um número desconhecido. Agora, para encontrar esse número, é preciso resolver a equação. E aí a gente faz assim. X mais X, uma quantidade mais ela mesma, é o dobro dela, é 2 vezes ela. Isso se indica dessa maneira, 2 vezes X. O pontinho indica uma multiplicação. Isso é igual a 3.600. Agora, olha só, eu estou procurando um número que multiplicado por 2 vai dar 3.600. Esse número é precisamente a metade do 3.600. Portanto, o X é 1.800. Não podemos perder de vista o que esse X está representando. É a quantia que o Carlinhos tinha no bolso. Eu dei a ele essa mesma quantia, ele tinha 1.800, eu dei 1.800 e ele ficou com 3.600. Mas o problema quer saber quanto é que eu tinha antes. Bom, se eu acabei ficando com 3.600, tendo dado 1.800, é porque antes eu tinha 3.600 mais 1.800, 5.400. Quando os pais ou as mães levam seus filhos pequenos ao pediatra, uma das coisas que eles querem saber é se a criança está com o peso adequado para a sua idade. E aí, um critério que o pediatra pode usar está resumido aqui nessa frase. Veja só, o peso de crianças de 3 a 10 anos é aproximadamente o dobro da idade mais 8. A gente vai pegar esta frase e traduzir para a linguagem da matemática através de uma fórmula. Para isso, nós vamos ter que representar os números por letras. O peso da criança com a letra P e a sua idade com a letra I. Aqui está escrito que o peso da criança é aproximadamente o dobro da idade, 2 vezes I, e mais 8. A fórmula está pronta e eu quero fazer alguns comentários. O primeiro é o seguinte: nesta fórmula não podemos perder de vista. A letra I representa a idade da criança e a letra P o seu peso. São duas variáveis. I pode assumir qualquer valor entre 3 e 10 anos. I pode ser, por exemplo, 5,5. Uma criança com 5 anos e meio de idade, segundo esta fórmula, que peso deve ter? 2 vezes 5,5 é 11, com mais 8, 19. É lembrar que isto é aproximado. Se ela tiver com 20 quilos ou com 18, tá bom. O segundo comentário é o seguinte: está correta a maneira de escrever a fórmula. Veja só, não tem parênteses. Primeiro a gente faz a multiplicação e depois a adição. Isso corresponde ao que está escrito aqui em cima. O peso de criança de 3 a 10 anos é aproximadamente o dobro da idade, vírgula, mais 8. E aqui está escrito que o peso é 2 vezes I, pausa, mais 8. Essa pontuação corresponde a essa pontuação. E agora uma pergunta para você. Segundo esta fórmula, qual é a idade aproximada de uma criança que está com 24 quilos de peso? Estou querendo saber qual é a idade conhecendo o peso. Usando a fórmula, a gente faz assim. O peso é 24. E nós queremos saber qual é o valor de I. Isto é uma equação. A incógnita é I. Para resolver, vamos pensar assim. Se o dobro de I somado com 8 dá 24, isso significa que o dobro de I é 24 menos 8, ou seja, 16. De fato, 16 mais 8 dá 24. A gente está usando a ideia de operação inversa. Se o dobro de I dá 16, a gente conclui que o I é a metade do 16, que o I é 8.
E novamente aqui a gente está usando a ideia de operação inversa. A conclusão é, portanto, que uma criança com 24 quilos de peso deve ter uma idade aproximada em torno aí dos 8 anos. E agora um último comentário importante. Aqui, na fórmula, a letra I é uma variável, mas aqui na equação, a mesma letra I mudou de significado, é uma incógnita. Aqui ela representa um número qualquer, aqui ela representa um determinado número, que agora a gente sabe qual é, 8. Nesse programa, nós tratamos do uso de letras na matemática, e o uso de letras na matemática deu origem à álgebra. A álgebra é um capítulo relativamente recente da matemática. A matemática tem alguns milhares de anos e a álgebra apenas alguns séculos. Esse fato mostra que foi necessário um certo amadurecimento de um conjunto de ideias para que os nossos antepassados descobrissem o uso de letras na matemática. Isto mostra que o uso de letras na matemática oferece de fato algumas dificuldades e compreendendo essas dificuldades a gente pode trabalhar melhor com os nossos alunos. O ensino tradicional atropela as crianças nesse ponto. Enfatizando simplesmente o domínio das técnicas de cálculo com letras, as crianças não descobrem o significado, o sentido destas ideias. É preciso que isso mude. Nós temos que trabalhar o significado, o sentido, discutir o uso de letras enquanto variáveis, o uso de letras enquanto incógnitas. O ensino tradicional da matemática enfia tudo no mesmo saco, faz uma grande confusão, não distingue as incógnitas das variáveis. E isso se reflete na dificuldade que os alunos têm com a álgebra. É claro que o domínio das técnicas é importante, mas junto com a técnica é preciso trabalhar a compreensão destas ideias.